Bom dia, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Professor Vinícius aqui para a gente falar um pouquinho sobre o caderno do peixinho. É o seguinte, o caderno do peixinho, ele trata sobre qualidade de vida, tá certo? Uma matéria que a gente já estudou nas nossas aulas aí. Então, para vocês lembrarem assim, que a qualidade de vida, ela depende de alguns fatores, né? Está relacionado ao que a gente é, ao que a gente vive, como a gente vive, né? E isso depende muito de pessoa para pessoa. O que é qualidade de vida para um pode não ser para outro. Mas, de forma geral, foi criado pela ONU uma coisa chamada IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, que mede mais ou menos a qualidade de vida dos países, das regiões, das pessoas. Então o IDH, ele tem três pilares para medir o IDH, que é a renda, ou seja, quanto que as pessoas ganham de dinheiro, o nível de educação, ou seja, quanto tempo o pessoal fica na escola, qual a porcentagem da população que é alfabetizada, que faz faculdade, etc e tal. E também a saúde da população. Quando a gente fala em saúde, a gente está pensando em saneamento básico, ou seja, se as pessoas têm água tratada, se elas têm coleta de esgoto, coleta de lixo, né? Se existem campanhas maciças de vacinação, se existe atendimento médico, tudo isso é relacionado à saúde, quanto tempo essas pessoas vivem, etc. E tal. Quanto mais alto forem esses três pilares, maior vai ser o IDH. O IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o desenvolvimento humano daquela região, do país, da cidade, etc. E tal. Quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento humano. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá então. A primeira questão, ela fala assim: no combate ao coronavírus, muitas atitudes recomendadas possuem estreita relação com os aspectos subjetivos do ser, o pertencer e o tornar-se, que são apresentados no texto acima. Escreva a seguir algumas atitudes que podem auxiliar no combate a essa doença. Ou seja, você vai ter que colocar com relação ao ser, como que ajudaria você, o seu ser, a combater o coronavírus. Então, o ser está relacionado ao quê? Ao que eu sou, né? Eu sou saudável, eu tenho hábitos de vida saudáveis, eu me alimento bem, eu me exercito, né? Eu faço atividades físicas, eu tenho uma boa convivência com a minha família. Então, esse ser é o que vai poder te ajudar a combater o coronavírus. Então, depende de você ser. O pertencer está relacionado ao quê? Ao local que você pertence, à sua família que você pertence, né? Ao seu convívio social, à sua escola. Então, como que esse pertencer pode ajudar no combate ao coronavírus? Então, eu tenho nesse momento, eu pertenço a vários grupos, mas será que eu posso conviver socialmente com todos esses grupos, né? Será que eu posso? E se eu for conviver, eu tenho que tomar algumas precauções, eu tenho que me precaver, eu tenho que usar uma máscara, eu tenho que manter uma distância, etc e tal. E o tornar-se, né? O tornar-se tem a ver com o quê? Com os nossos objetivos na vida, com as nossas aspirações, com as nossas escolhas. Então, nesse momento, o que a gente tem que pensar mais é com relação à escolha. O que, que eu escolho para esse momento? Eu escolho me arriscar, arriscar minha família, meus avós que são velhos, velhinhos em casa, idosos, né? Essa é a minha escolha. E outra coisa, eu não estou podendo ir para a escola, mas eu tenho as minhas aulas online, eu tenho livros que eu posso estudar, eu tenho a internet com um monte de informação e coisas que eu posso aprender.
Então, embora eu não possa conviver na escola, eu posso fazer a escolha de usar o tempo que eu tenho mais livre agora para eu melhorar a minha condição de estudo, o meu conhecimento, para que eu possa ter um objetivo melhor, uma aspiração melhor lá na frente, tá bom? A questão 2, eu já respondi, né, dei indicações para vocês lá naquele primeiro áudio, né, que ele pergunta aqui qual o significado da sigla IDH e quais são os 3 fatores considerados nesse cálculo, né? Então é só lembrar do primeiro áudio que eu mandei. A questão 3 tem um mapinha aí. Essa questão é quase igual à questão que eu passei para vocês na nossa atividade sobre isso daqui. É o mesmo mapa, tá certo? Então ele, se você reparar, é o seguinte: tem um mapa da Terra, né? O mapa mundi, e tem as cores. O azul escuro é o IDH muito alto, o azul mais clarinho um pouco e a IDH alto. Depois tem em desenvolvimento e o mais clarinho de todos é subdesenvolvido, que a gente enxerga ali na África e numas regiões ali da Ásia, né? Aí se você reparar, você vai ver que a América do Norte e a parte aqui do sul da América do Sul, Europa, Austrália, Rússia, eles têm todos o tom escuro, né? Ou seja, o IDH é alto. Então a questão que ele pede é assim, para você escolher 4 países. Então você vai olhar um mapa mundi aí que você tem, vai fazer uma relação, descobrir quais são 4 países que tem aí com o IDH alto, né? E tentar responder o porquê que você acha que eles têm esse IDH alto, né? O que será que eles têm que faz com que o índice de desenvolvimento humano deles seja alto, tá certo? E a questão 4, a última aqui, tem uma tabela com o IDH do Brasil, né, com as temporadas consistentes. Então, vem de 1990 até 2017. Dá para perceber que nesse período o IDH brasileiro foi subindo, ou seja, o desenvolvimento humano do Brasil melhorou. E ao mesmo tempo a gente percebe que a escolaridade também melhorou, né? Então é uma tabela que relaciona a educação, escolaridade, com as outras fatores do IDH, que é a renda e a saúde, tá? Então, observando essa tabela, você vai ter que explicar como que a melhora na educação pode melhorar a qualidade de vida de uma pessoa e, consequentemente, melhorar o IDH de uma população. Ou seja, o que tem a ver aumentar o índice de desenvolvimento humano com a educação? Será que uma pessoa que estuda mais sabe cuidar melhor da sua saúde? Será que uma pessoa que estuda mais sabe conviver melhor, né? Será que uma pessoa que estuda mais consegue ter um emprego e renda melhor? São essas questões que vocês têm que pensar aí, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá. A quinta questão aqui sobre saneamento básico. Então mostra ali um gráficozinho de 2010 e 2018 com relação ao água, esgoto, né, e a coleta de resíduos, que é a coleta de lixo que a gente conhece, que pode ser coleta seletiva também. Então mostra aqui que esses serviços, conforme vai subindo o IDH das cidades, dos estados, os municípios têm que envolver, têm que investir mais, gastar dinheiro para melhorar isso, né? Mas a gente sabe que município, político, essas coisas, eles não estão lá muito preocupados assim com a saúde da população de fato, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Então, como cidadão, como pessoa, o que a gente pode fazer para construir uma vida mais saudável, né? Então, pede em 3 aspectos: físico, mental e social. Então, fisicamente, o que você pode fazer para ter uma vida mais saudável fisicamente? Então, isso tem a ver lá com o ser que a gente falou na primeira questão, né?
Então, são os seus hábitos alimentares, são os seus hábitos de atividade física, são os seus hábitos de diversão, né? Porque brincar, se divertir, curtir também faz a gente ser fisicamente mais saudável, tá? Os aspectos mentais, então tem a ver com o quê? Com a nossa mente, com a nossa consciência, né? Como que a gente pode ser mentalmente mais saudável? É tendo hábitos de vida saudáveis, como a leitura, o estudo, né? É a gente escolher melhor quais programas de televisão a gente assiste, escolher melhor que vídeos na internet a gente vai assistir, né? Isso daí faz uma diferença muito grande, né? Se a gente vê só coisa feia, coisa ruim, coisa violenta, isso faz mal para nossa mente. E se a gente vê coisa mais legal, que incentiva, que isso vai fazer a gente melhorar também, tá certo? Então, os nossos hábitos, não só de alimentação, mas de leitura, de vida, isso aí faz diferença no aspecto da nossa saúde, tá? E os aspectos sociais, ou seja, com quem eu convivo, né? Como é que eu vivo socialmente? É... A escola agora a gente não está convivendo, mas tem o convívio, como é que fala aí? Não é online que eu quero dizer, esse convívio virtual, né? Então, você tem os seus grupos de WhatsApp, você tem os seus grupos de, de diversão, tem que conviver, tem que conviver bem, né? Social é a família. Então você tem que procurar dentro da sua casa, dentro da sua família, ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais bacana, mais colaborativa, né? Tem que ajudar. Quando a gente está ajudando, a gente não tem tempo de reclamar, nem de ver as coisas ruins, tá bom? Então, gente, é esse aí. Pensa nos aspectos físicos, né? Aquilo que é do seu próprio corpo, os mentais, que é da sua mente, e os aspectos sociais, que são das suas relações. Aí as relações vão amizade, família, escola, os namorinhos também, né? Os crushzinhos, isso também é relacionamento social, beleza? Então, um grande abraço para vocês aí